Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E aí, uma projeção do que a dupla Grenal terá em termos de competições no próximo ano, principalmente já no início, a pré-Libertadores, podendo ter Grenal, o Inter se passando pela pré-Libertadores, e aí na contagem do ano tem Grenal, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, ou seja, podemos ter 11 Grenais durante o ano de 2020. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, grande Dani Dubinho, grande Cadu. Prazer. Sérgio Vasco, Serginho, hein? 11 Grenais, 11 Grenais. Só na primeira fase são 2 Grenais. 2 de Campeonato Gaúcho. 2 gaúchos. Se passar. 2, se passar, mais 2. Mais 2. Campeonato Brasileiro, tu pode ter sequência, passando dos 2 para a Libertadores, tem Copa do Brasil. E Nilton não está acreditando no Internacional, só está levando fé no Grêmio. Não. Que 11, eu só cheguei. Pode chegar. Eu não sei. Pode chegar a 11. Os dois têm que se pode chegar a 11. Brasil, os dois têm que se. Pô, aí é muita. Só em Campeonato Gaúcho já são 6. Se passar, chegar passando pela pré-Libertadores, são 2 de. Só aí já são 6. São 2 de Campeonato Gaúcho, bem. São 2 de Brasileiro, são 2. Tá, pode ter podendo ter mais 2. Mais 2. Podemos chegar a 2 da Copa Brasil e 2 da Libertadores. Chega a quanto? A 10. Não chega a 11. Eleva por 1. Bom, nos assiste nos canais 24, 524 da NET, claro, NET, né, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas, tá, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, no Face, inclusive você participa fazendo um programa conosco, né, manda sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, também compartilhando, é importante que você compartilhe aí nos seus grupos para que mais pessoas conheçam a RDC, uma emissora genuinamente gaúcha, focados nos nossos assuntos do nosso Rio Grande, já começaram as mensagens aqui, com produção totalmente local e então é só você digitar RDC TV e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também tem o Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar aí através do WhatsApp, aí você manda sua mensagem pelo número 51, código de área 999-33-9894. Nosso 2 Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então você tem no GBOX a sua segurança e a segurança da sua família. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aí para o novo gestor, que já atua 16 anos aí no GBOX e que anunciou agora o seu executivo, o Otomar Francisco Ruman, como novo diretor técnico. Ele que é graduado em administração e pós-graduação em gestão empresarial, com ampla experiência em gestão. Então, saudando aí ao Otomar Ruman, que é o novo diretor técnico do GBOX, toda a presidência e toda a diretoria aí do nosso GBOX, essa instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Bom, questão aí de pré-Libertadores, como é que dá para definir isso aí, Dani, Serginho e Nilton Drummond, nem dizia o Pelaipe. Depois que foi pro Vasco, virou Nilton Drummond, para nós chumbinho, né? Eu vou me abster porque isso não me pertence. Não, mas não, acho que não é só essa questão, eu acho que Eu tô brincando. Se olhar o ano de 2019, o Grêmio era um dos favoritos aí, a Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores, encerrou o ano. Não quero ser favorito. Nessa disputa Grenal, não tenha dúvida. O último favorito, o 19 também, o Cruzeiro era favorito a todos, foi para segundo. Deixa assim, sem ser o Palmeiras? Não, mas eu não cito só o exemplo do Grêmio, eu cito o exemplo do Palmeiras, que no início de 2019, ou seja, o Palmeiras se dizia o quê? Vai patrolar tudo, vai ganhar tudo. Terminou sem nada. O Flamengo não se dizia isso. E terminou aí como campeão de Libertadores, Copa do Brasil. Mas começar pelo Inter até, porque o Inter tem aí um novo técnico com apenas um mês de preparação, um técnico estrangeiro, né, argentino, que eu acho, não sei depois de quantos anos, olha,
O uruguaio teve Estava vendo mais de 50. Argentino não tem muito esse hábito, né? A dupla Grenal em ter técnicos argentinos. Tem muitos jogadores argentinos, mas técnico não. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Serginho, Newton Drummond, o nosso Chumbinho. Faz 13 anos que a gente estava lá em... Ontem, né? Ontem. E eu do lado de fora assistindo, torcendo, feito um louco com meu filho, e o Chumbinho lá dentro levantando a taça lá. Então foi um dia marcante para nós. Bueno, acho que o Inter primeiro não tem que pensar em Grenal nenhum. Não tenho dúvida. Tem que pensar, porque vai ser difícil, vai ser muito difícil. Não tem mais bobo no futebol. A gente acabou de ver a dificuldade que o Flamengo teve de jogar contra um time árabe, mas que na verdade estava recheado de jogadores do mundo inteiro. Hoje, o Liverpool com dificuldades também contra um time menor. Então, assim, o Inter vai parir uma bigorna para chegar na fase de grupo, tenho certeza, tenho convicção disso. Mas a gente tem esperança, Cadu, que com o novo técnico, com a nova direção do futebol do Inter, com pensamentos diferentes, algumas contratações vai dar para encarar. Mas tu sabe, Dani, que o Grêmio precisa de reforços, o Internacional também precisa, se querem títulos em 2020. Essa é uma realidade. Agora, a questão financeira não permite isso. O Internacional já foi bem claro em relação a isso. E eu vejo, algumas contratações devem aparecer, umas já apareceram, mas a base do time será o mesmo. Eu acredito que o Internacional possa, nesse início aí, porque nenhum técnico, Chumbinho, que é um homem de vestiário, quanto tempo leva um técnico para o grupo assimilar aí a maneira de jogar, o sistema de jogo, principalmente um técnico estrangeiro, chegando agora, que é o caso do Eduardo Cudê. Eu entendo que não vai ter outra alternativa. Ele deixou um recado claro aí, quando chegou. Meu time não caminha, meu time corre. Eu entendo que o Internacional vai ter que usar nessa pré-Libertadores, em que ele vai adotar o espírito argentino. Depende muito mais dele, né? Depende muito mais do perfil dele. A gente já está vendo que o perfil dele é um perfil bastante forte no sentido de fazer com que o time dele jogue, né? Isso aí, cara, ele indo para a beira do campo e falando com os caras vão morrer. Vão mudar a forma de atuar, como atuou o Internacional nos últimos tempos. E esse para mim não é o maior problema. O maior problema é o Internacional fazer um time capaz de vencer. Mas o atual time, com a base dele, tu acha que tem capacidade para isso? Com o espírito argentino dele? A gente tem visto no futebol que um time bem armado, taticamente, ele consegue ter um desempenho técnico elevado. Isso é uma lógica, parece. Se taticamente tu está bem, tecnicamente tu vai te apresentar melhor. Isso é tranquilo. Mas tu tem que saber até onde a tática vai elevar essa tua capacidade. Porque se tu vê, por exemplo, jogos, por exemplo, na final da Libertadores, o River dominou o jogo. Em 2 momentos o Flamengo decidiu. Uma jogada individual. Mas aí a diferença dos grandes jogos está nessa situação. Tu vê o Liverpool fez o gol aos 92 do segundo tempo, com Firmino. Quando o Liverpool colocou alguns titulares, colocou aquele lateral direito deles que é muito bom, Alexander, tem um outro sobrenome, Alexander alguma coisa, que é um inglês-americano, ele tem 2 cidadanias. Bom, enfim, pouco importa. Ele deu um cruzamento perfeito. Então, assim, o que está definindo as partidas é a qualidade técnica. Mas desde que tu tenha esquema tático. Mas isso não torna. O Grêmio nem o Internacional vão trazer um grande jogador de qualidade técnica. É isso que eu apoio. Eu uso o exemplo até. Eu considero que o time do Santos inferior ao Internacional, já que a gente está falando Internacional. E o Sampaoli fez esse Santos chegar aí a um vice-campeonato. Se pegar o Santos é inferior entre os 4 primeiros, ele vai ser o 4. Mas é um time rápido. Sim, mas tem isso características. Mas de quem? Mas a maneira de jogar de quem? Do Sampaoli. Mas aí foi o que o Chumbinho falou, coletivo. Esse é o grande problema que eu vejo no Internacional. Os adversários, se são fortes ou fracos, teoricamente mais fracos. Mas o grande problema do Internacional é que o Internacional vai ter o tempo necessário
para o treinador que chegou, formar esse isso coletivo. sim, mas isso é óbvio, Coletivo, Sérgio. eu acho que é o grande, eu acho que é o maior problema mas- que tem. Isso é óbvio. Eu sei que é óbvio, Por mas isso que eu estou dizendo que eu acho que ele, o que vai poder fazer o Internacional ter um melhor rendimento é exatamente se ele conseguir adotar o espírito argentino. Cadu, tu disse que o Inter não tem dinheiro. É verdade, como a maioria dos Não, clubes. ninguém, tirando o Palmeiras, aí o Flamengo não tem mais O ninguém. Grêmio que tem conseguido formar jogadores e vender, e nós não temos conseguido fazer isso. Mas assim, isso é relativo, porque o que tem se jogado de dinheiro fora também Tá bom. é uma beleza. A Aí- gente tem contratado jogadores de grupo que deveriam estar sendo formados dentro de casa, ao invés de pegar a pouca grana que se tem e trazer 1, 2, 3 jogadores diferentes. Então, o novo vice de futebol, Alessandro Barcelos, tem falado isso. Fazer algumas contratações, mas substancialmente dar força para a nossa base. O Inter parou de fazer isso. Não adianta Mas a gente esse é um dizer... trabalho que vem, não é de um ano para outro, né? Mas tem que dar... O Inter tem medo de lançar alguns jogadores. Vai queimar o guri. Bom, tem que se apostar. Mas Tem eu se acho que não apostar. é medo, Dani. Eu acho que a instabilidade de um time, esse menino aí, o lateral direito do Inter, o Heitor. é um jogador que tem potencial, mas é um jogador que tem que amadurecer. Tudo bem. Se tu amadurece num time que não te dá uma resposta positiva, tu acaba podendo perder o jogador. tem Agora, num razão. time organizado, é o exemplo que eu dou sempre. Aquele, né, o jogador num time bom, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Entre tu E o contrário também. Entre tu trazer um lateral direito nota 7 e deixar o Heitor treinando, ou deixar o Heitor amadurecer meio na marra, eu prefiro dar chance pro guri e vamos aguentar. concordo. A Mas história aí do a Heitor cobrança é grande. A história do Heitor é mais ou menos quando o Iago, no primeiro ano, ele foi... Todo mundo falava, não estava bem. No segundo ano, com o amadurecimento dele, ele fez um belo campeonato, foi ser vendido. Resolveu o problema do Internacional. Isso vai acontecer com o Heitor. Mas eu concordo com o Dani, que o Dani está colocando, é o seguinte. Tá bom, o Heitor não está preparado ainda para ser titular do Internacional, por alguns motivos. Um, que ele não está maduro, e outro, que o time não colabora. Não dá aquela sustentação para ele. Certo? Ok. Então, vamos trazer um cara que resolva o problema lateral direito. E é isso que o Dani está pregando. Trazes um cara que vai resolver o problema na lateral direita e o Heitor fica de reserva do cara. Exato. O que a gente tem feito? A gente Nós traz o Internacional alguém tá trazendo igual o o Bruno. Rodinei, né? Agora. Você fala o Rodinei, mas que é um jogador. Eu entendo que é um Flamengo, jogador comum, do Flamengo. comum. Mas vamos usar o Grêmio. Aí tu vai e faz a grande contratação. O Grêmio, no início de 19, foi buscar no exterior jogadores que ninguém discutiu. Foi Felipe Viseu, foi Montoya, foi o Tardelli? Não, mas aí tu tá indo... Não, mas não, Aí tu tá indo pra um é isso que eu outro quero lado. dizer. Não, exatamente por isso. Aí Tardelli, que veio para ser cereja do bolo, e não deram Só um resposta. pouquinho. Não deram resposta. Tempo. Desses O Renato, num para um determinado pouquinho. momento, lá Só no um início pouquinho. Desses três, o único que não deu resposta definitiva foi o Tardelli. Porque o Viseu se machucou. Com o tempo Mas machucado. o Grêmio já dispensou, se tivesse acreditado, já tinha Mas se ficado com ele. machucou, se machucou, não jogou, não deu pra gente tirar. podia continuar. O Tardelli, sim, teve todas as chances e não foi aquilo que a gente esperava. Ponto. O Viseu veio, jogou algumas partidas, depois se machucou. E o Montoya, meu velho, não jogou uma vez na posição dele, porque o Renato não queria o jogador. Ele O veio. Montoya foi um erro. Um erro ter trazido o Montoya, minha avaliação. Pode até ser, O Tardelli, o Viseu foi um erro por consequência do futebol. Um erro não, foi um problema. Ele se lesionou e não pôde se ver. E o Tardelli, cara, é aquele erro que tu erra e não espera. Tu traz o cara e o cara não joga. Sim, ele veio para ser Quantas cereja vezes do bolo. acontece? Já aconteceu isso, cara. Eu lembro muito bem assim, que o Wagner Love veio para ser... Repatriaram o Wagner Love. Quem foi? Foi o Palmeiras ou foi o Flamengo? E ele não jogou nada, foi para um outro clube, foi goleador do Campeonato Brasileiro. Tem disso. Entendeu? Não encaixa, não adianta. Então, o Tardelli não encaixou. O erro do Grêmio foi trazer o Montoya, ao meu ver. Porque o treinador não queria, Chumbo. Não, E aí, pouco importa se o treinador queria ou não. Mas e aí não devia jogou ter nenhuma trazido vez na o Montoya. posição. Não devia ter trazido o Montoya. Nenhuma Esse é o posição. erro. Mas O Internacional. Por que o Internacional trouxe o Trellis? Essa ninguém sabe. Por que o Internacional trouxe o Trellis?
Porque tinha uma necessidade, o Internacional no início de 2019 tinha uma necessidade de formação de grupo. Formação de grupo. E o Trellis formou grupo aonde? Mas aí a pessoa não deu a resposta. Então, a diferença é o seguinte, quando tu traz o Tardelli, tu vai ver, mas onde é que jogou esse rapaz? Aí tu vai ver, jogou no Atlético Mineiro, jogou aqui, jogou ali, tá lá fora. Bom, então esse encaixa. O Trellis tu vai, reserva no São Paulo. Quantos jogos fez o São Paulo? 2,5. Então, ele estava no esporte. O que incomoda, no Vitória. O que incomoda o torcedor do Inter é o seguinte: mas será que nós não temos ninguém parecido Entre trazer o Trellis, pega aquele menino alemãozinho, aquele lá que tem na base, como é que é o nome dele? O que jogou? É Pedro, não é Pedro? Entrou Pedro Lucas. Pedro Lucas. Né? Está sendo emprestado, foi emprestado. Mas é isso. Sim, não joga quem dinheiro é que vai ser o pela reserva janela. do Guerreiro? Quem vai ser o reserva do Guerreiro? O Guerreiro que está nessa definição aí também. Não, e se vender o Guerreiro, se o Guerreiro for embora? Mas eu me pego isso. Essa questão aí, é discutível essa questão de tu aproveitar a base. Eu acho que isso não é discutível, Cadu? Num time organizado, desculpa, não. Cadu, mas o Internacional vive uma estabilidade. Isso é um conceito de futebol. Tu tem que ter o conceito. Tu tem que ter formação. Se tu tiver formação, tu vai ter todo ano 5 jogadores que vão servir o time principal. E não que eles vão ser os titulares naquele momento. Alguns até podem vir a ser titulares. Mas isso é conceito. Perfeito. Então, se tu não tiver esse conceito, entendeu? Tu não vai subir ninguém. Okay. Agora, tu não pode. Aí que tá. Entendeu? Então é conceito. Então não tem conceito. Eu parto do princípio que não há conceito no Internacional em relação a isso. Aí é uma outra situação. Tá bom? Ok. Mas aí tu tem o seguinte. Tu tem o Pedro Lucas, que é um centroavante, que eu não acho grande coisa. Eu vi jogar, mas tem tamanho, tem altura, tem porte de centroavante. Tinha um famoso ex-dirigente que falava, tendo porte de centroavante, pode ficar. Tem ferramenta. Se ele vai fazer, mas tendo porte. O Pedro Lucas tem porte de centroavante, é centroavante, é do Internacional, não custa absolutamente nada do Internacional. O Internacional está quase perdendo, ou não, o Guerreiro. Aí o Guerreiro vai embora. Tem que trazer um outro 9. Aí se tu vai emprestar o Pedro Lucas, vai ter que trazer 2 número 9. E trazer 2 número 9, sem dinheiro, como disse o vice, como é que é o nome do vice? Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos, ele não vai dar. Então fica com o Pedro Lucas. Velho. Ok, mas essa questão de conceito, eu te entendo, a questão de conceito. Ou seja, tu tem 5 ou 6 que... Perfeito. Tu tem que fazer. Aí, ou seja, aqueles que não são esses da base, não estão dando uma resposta para o tipo, tu tem que usar os guris. A cobrança passa assim em cima dos guris. Aí os guris entram com a responsabilidade de resolver os que os veterano não resolveram. Se tu tem conceito, não. Se tu tem conceito... Mas o conceito vem da tua necessidade. Não vem da necessidade. O conceito vem de tu trabalhar a base e todo ano apresentar de 4 a 5 jogadores da base no profissional. Vocês vão fazer parte do grupo. Agora, se chegar no momento e o cara, o lateral direito quebrou a perna, o outro lesionou, vai ser tu. Entendeu? O cara tem que estar preparado para isso, porque pelo conceito do clube, o que acontece hoje? Concordo. O que acontece hoje é o seguinte, tem alguém na base e sobe que ele tem que vir jogar. Pô, o cara chega e olha assim, e aí, não, te vira. Não está no dia a dia. O cara não está preparado. A formação, Cadu, se tu não preparar o jogador, os caras... É que as coisas avançaram, velho. A psicologia do esporte avançou. A psicologia não tem que estar no profissional, ela tem que estar na base. E ela tem que estar na base e na transição. Tu tem que ter 3, 4 psicólogos ali. Até porque hoje, até pela questão que você falou, tu não tem condições de fazer grandes contratações. Mas exatamente tu está onde na base que tu vai formar. Tu está formando o jogador para subir como? Tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. E nem sempre é grande contratação. Porque hoje tu não tem psicologicamente, traz um aí. Um zagueiro que jogou no Internacional. Mas dentro desse teu conceito aí, tem que ter coragem também. Tem que ter coragem. Cadu, tem que ter coragem. Cadu, essas coisas. Cadu, futebol moderno é um futebol de processo. Quantos treinadores aí de rodado, de experiência, que tinham jogadores importantes na base e não utilizavam? O Renato se via obrigado, no início olha, o Grêmio teve a perigo de nem se classificar na fase de grupos.
Num determinado momento. Sim. Aí ele foi recorrer aos guris. Aí mudou. Mas os guris estavam lá dentro do Ah, grupo. mudou. Mas Aí é deram isso uma que resposta. Mas é Deram o que uma o Chumi resposta. está falando. O Chumi está justamente dizendo assim, tu tem que ter os garotos ali convivendo com o grupo, Claro. sabendo a psicologia do treinador, sabendo o que o treinador pode esperar dele. Porque uma grande contratação, Cadu, é muito difícil. O Palmeiras não contratou quantos jogadores e não acertou? O Grêmio, Não, e o mas Inter. jogadores. Contratou milhão de jogador. Ele Tudo tinha, bem, ele Chubo. tinha aquele que era do Fluminense, como é que não é o Cantinho? Como é o time do Fluminense? O esquerdo? O meia O meia canhoto. esquerdo, eu sei o que tu está falando. O Rafael Veiga, o Lucas Lima e aquele do Fluminense, porra. Tudo bem, Que saiu Chumi. na justiça, como é que é o nome dele? Do Do Inter? Palmeiras? Scarpa. O Scarpa. Ah, o Scarpa. O Scarpa, Lucas Lima e o Rafael Veiga. Mas é o que eu Os estou três falando. na mesma posição. Mas é o que eu pra estou que dizendo, isso? mas é que eu estou te colocando. Não, muitas vezes se contrata, tem dinheiro, se contrata mal. Pois Então é. não é por Não, aí. deixa eu falar um Mas tu negócio. nunca contrata com o objetivo de errar. Não. É o jeito que você tá. Só que aí tu sabe, tem muitas circunstâncias que acabam daqui bota O Inter e o Grêmio, eles têm que se dar conta, e já se deram, que assim, nós nunca mais vamos ter uma cota de televisão igual a de Flamengo, de Corinthians, etc. Então, não é aí que a gente precisa investir. Nossa torcida vai sempre continuar mais ou menos o mesmo número, vamos conseguir aumentar um pouquinho os associados, etc. Aonde que a gente pode ter o diferencial? E o Grêmio esse ano mostrou é na isso. base. É na base, é formando jogadores. É o que a gente fazia na época que a gente estava ganhando. Mas E pela Forma, usa, vende, Sim, mas- forma, usa, vende. Isso tem que ser um ciclo, não pode. O Inter, por razões que a gente mais ou menos conhece, cortou isso ali há alguns anos atrás e agora está pagando por isso. eu Né? acho que o A diferencial. palavra não é só- gestão, Dani. Foi gestão. Essa é a grande. Porque parece que não é simplesmente a cota da televisão, até está parelho. O problema é o pay-per-view que está dando a grande diferença. Mas nós Mas nunca é o vamos produto, alcançar Zé, é o Flamengo, a grande Corinthians. diferença que está dando é o É pay-per-view. o produto. Claro, mas vem cá, passa mais jogos do Flamengo e passa mais jogos do Corinthians, então tem mais pay-per-view. Não, e uma coisa que ficou, que sempre E eles mostrou. têm milhões, desculpa, Cadu, eles têm milhões de torcedores. Não tem como Não comparar. tem. Nós aqui, nós, Internacional e o Grêmio, estamos aqui no Rio Grande do Sul. Eles, de Santa Catarina até o Nordeste, tem Flamengo, Corinthians Brasil e a todo. Vasco. Onde eles jogam, lota estádio. Agora, e uma coisa que sempre mostrou em relação a isso, as grandes conquistas de mundiais de Grêmio, de Inter, Libertadores de Grêmio, de Inter, brasileiros de Grêmio, de Inter, sempre foi uma mescla, né? De jogadores da base Não tem problema. com jogadores. É que esse ano teve jogos que o Inter tinha um jogador oriundo da base jogando. Tchê, nós não vamos a lugar nenhum O melhor- contratando treles da vida, não vamos. Um dos melhores zagueiros, ou pelo menos que fez um bom campeonato de Série B e foi titular absoluto do Paraná, é o Bauerman, o nosso zagueiro do Internacional, que num jogo contra o Veranópolis meteram uma bola atravessada, ele deu Ah, e o baixinho do Veranópolis entrou e fez o gol. Ele nunca mais jogou, Marcelo verdade. parece. Marcelo Baumer, se eu não me engano. Aí o Internacional libera ele para o Paraná e traz o Emerson Santos, é isso? nossa. Tu tá- Mas tu- aí é aquela questão, ou seja, o Inter veio em 2018 de uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro, ou seja, e o Internacional disputou o título, não chegou porque não teve grupo. Aí tu busca a formação com jogadores exatamente experientes. Mas falou em longe, né? Então, se você... A gente está em época aí de veraneio, de viagem, enfim, de colocar o carro na estrada. Então, mais do que nunca, você tem que estar com o seu carro 100%, né? Então, revisão do seu carro, você faz na Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Mas mesmo que você não viaje, né? Mesmo que você fique na cidade, isso é uma questão de segurança. Então, revisão do seu carro lá na Casa Pneus. Aí, dá uma olhada nos pneus, estão ficando careca, desgastado. Então, aproveite a promoção permanente que tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica o caminho para revisão e troca de pneus do seu carro. Nossos dois toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Olha, está com problema na sua lente, na sua armação, tem que trocar. Óculos solares, a gente está aí também em época de verão, para ficar bacana. Então, você tem tudo isso lá à sua disposição na Ótica Visiótica. Então, e os contatos, o endereço, o telefone,
o site. Então, está precisando da tua lente, não está legal, sua armação, né? Então, é lá na Visiótica. E todas as armações de grife, de todas as marcas que você encontra lá na Visiótica. Também, permanentes promoções que você tem lá, além de todos os cartões que você tem a seu favor lá na Visiótica. Nossos 2 toques também para a CIE 50 anos, que é uma história de infinitas oportunidades. CIE RS 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência aí ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques hoje com Dani Dubin, Sérgio Vasques e Nilton Dumont Chumbim. Você nos assiste os canais 24 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook. Você participa aí mandando a sua mensagem, sua crítica, compartilhando, né, os grupos, pedindo seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam aí a RDC. Pouco mais de um ano no ar, um senhor genuinamente gaúcho, focado nos assuntos. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, vocês assistem em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, aí você manda sua mensagem pelo número 51, código de área 999-33-9894. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá você encontra também câmera de segurança, casa inteligente, casa ou a sua empresa, né, que você monitora aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador. Também películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315 com a São Pedro e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis. É só você acessar o site da Village, está aí o telefone, tem, ou ligar e se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. É o Cris da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Você liga ou passa lá, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro no Martelinho de Ouro. O Grêmio, daquele sorteio que teve aí em relação aí, a gente falava Internacional, que era uma pré-Libertadores, o Inter é o contrário, o Grêmio é o contrário, né? Só entra na competição lá a partir de março, aí tem o Campeonato Gaúcho, para, de repente, como serve sempre com times de maneira com um treinamento e tal, mas num grupo aí que tem repete um time que teve no ano 2019 também, né? Sim, mas o América de Cali também. Mas o América de Cali. Vem se recuperando há muito tempo. Não, o grupo não é complicado. Não tem jogo fácil. O Grêmio, mas como tu usa sempre aquele exemplo dos argentinos. La Copa inicia quando? Na segunda fase. Não, a Copa só inicia na segunda fase mesmo. Mas isso é verdade. Primeira fase ainda não é Libertadores. A segunda começa, aí o bicho começa a pegar. O mata-mata, tu quer dizer? Não, a Copa começa na segunda fase, é o que diz os argentinos. E aí o bicho pega. Aí a gente vê quem tem farinha no saco. A gente projetando essa chave, onde o Internacional vai cair, caso passe as 2 fases Não, vai chegar, não diz vai cair, vai dar problema. Vai chegar, pode chegar. Não, vai cair no grupo. Não, tô certo? Não sei, tu caiu 2 vezes, pode ser. Eu tava leve, Mas eu tô defendendo. Mas vai cair antes, ele podia dizer que vai cair antes. Eu quis dizer, não vai cair antes. Tu explica aí esse negócio de cair, eu não sei muito bem. Não, mas tá bom, então vai chegar. O que eu quero dizer, mas vai cair, tu pode ter Opa, vai cair? Acabou, agora falou em cair agora. Cair tem, mas cai. Tem gente que cai também. Tem gente que tem pote 1 e pote 4. O grupo mais difícil tem gente que é pote 4. Não, o grande exemplo de 2019, o São Paulo já ficou na pré-Libertadores. Não, o Corinthians já ficou na pré-Libertadores. O Atlético já ficou na pré-Libertadores. E o Corinthians ficou para quem? Tolima, o Corinthians Tolima. Não. Não tem Barbadinha. Não tem Barbadinha. O Inter terá os 2 jogos
o jogo da volta, os dois serão em Porto Alegre. Isso é uma grande vantagem. O Primeiro adversário não foi chileno. contra o Atlético Paranaense, a decisão não foi. É, na O teoria. primeiro chileno, né? E é chileno. Pelo menos isso. Aí não tem altitude, Mas tá dando né? uma ronha no Chile. Tem todas Eles essas não querem questões. jogar, tá dando um problema. Tem toda essa questão. Mas falando desse grupo, né? E aí, claro, se projetando que o Inter então chegue, não caia, tô já que tu defendendo, provocou, né? Tô corrigindo. Mesmo assim, tendo as questões do Grenal, eu acho que o favoritismo vai ficar para a dupla Grenal, né? Não vejo. Eu acho que não, com o América Não, e com a Universidade Católica. O Grêmio, pelo que o Grêmio vem jogando nos últimos anos. Não, estou dizendo porque. Não, pela calma. classificação de 2. Não, calma. O Grêmio, pelo que vem jogando, o Grêmio é favorito a classificar nessa chave. Não, isso é evidente. É favorito a classificar. Agora, os adversários são muito difíceis. E se o Internacional chegaram nessa chave? Chumbinho, tu que entende mais do mercado da bola. Obrigado, Como Dani. como é que ninguém leva o tal do Cebolinha? Não se fala mais nisso. Opa, Pô, mas o cara não vai ser vendido Não, mas isso não logo, tá. tia. Isso aí, essa possibilidade ela existe ainda, né? Mas não dá para virar o ano com esse cara aí. Eu vou dizer que vai micar que nem o Luan. Mas deixa quieto, se ele me cai e me der uma Libertadores, uma Copa Brasil, me chega. Não, mas o presidente Romildo disse que... Mas não é possível. Sem problema. Mas aí é uma questão de proposta, né, Dani? Não, aí vai tudo. É uma questão de proposta. Então, pra quê? Vamos ver. Tá, tudo bem, não Sem precisa. Não é só questão de proposta, hein? Tá. Não é só questão de proposta. É o seguinte, você não precisa, de repente, você não precisa vender, fica com Cebolinha e vende um ou dois e pega o dinheiro para pagar e ganha Mas título. ele não vai ficar descontente. Mas aí, ele nem está nada. descontente ganhando o que ele está ganhando. Não, Tem essa história. isso é uma das questões. Ele não está querendo sair embora. Por que ele vai embora? Você está ganhando bem, pô. O Domingo, Ok. isso é dentro eu acho que tem que vender alguém, concordo, para fazer o dinheiro. Mas não necessariamente precisa vender. É a mesma coisa, o Internacional está precisando de dinheiro. Quer que o Guerreiro vai embora, mesmo tendo que dar 10 milhões que não tem que pagar Não, agora o em Guerreiro dezembro. não pode ir embora. Não, Essa- então, mas é essa a situação. Essa questão Vende de não, outro, mas essa chega o questão de Guerreiro. não querer ir embora, o Luan também, naquele momento que ele tinha uma baita numa proposta, certamente o Grêmio ia querer. Ele não quis ir embora. Mas, Cadu, E depois passou. mas, E Cadu, agora teve que negociar com o Corinthians aí, porque senão. E até eu perder o jogador. Mas, Cadu, não é isso que eu estou falando. Nós estou falando por Não é Domingo. Se é a mesma não, coisa. mas o senhor não, não quer ir embora, que o Sub-20 não quer ir embora, não quer ir embora. Estou colocando aqui para o Dubim. Justamente o Internacional, por exemplo, tem que pagar os 10 milhões, 9 e pouco que tem que pagar para o Guerreiro. Entendeu? Mas ele quer pagar por ficar. Não adianta tu vender, querer que o Guerreiro vai embora para receber Como os não 4 quer, milhões. como, Vai ficar não, 60 não é anos, questão de não vai chegar em pagar, lugar nenhum. Não é tá questão entendendo? de pagar para o Guerreiro ou não pagar. A questão foi o que o Marcelo Medeiros disse, o Schmidt agora não quer ir embora. Como ele, você sabe, se o jogador quer ir embora, Mas, se o jogador não quer ir embora, não interessa. Mas, não além tem, do- mas não isso- tem argumento. Que idade tem o Cebolinha? Não tem argumento. 23 ou 24, é. Ou vai agora, eu já aprendi isso no futebol. É com essa idade que se vai para a Europa na primeira linha, depois não vai mais. Mas Não é daí isso, fica aqui Chumbinho? dando título, me serve, vende outros Mas agregados. não é essa questão vende outros. A questão, Pra fazer a dinheiro, questão Cadu. é a questão que o clube aceitar, chegue uma proposta. Cadu, essa lei do passe, Cadu, essa história da lei do passe não existe. O jogador, quando quer ir embora e bate na Então, porta foi o que eu dele, vai embora. disse. Eu acabei Então, de dizer que mas é que eu estou te falando, então, isso aí, quando ó. que o jogador quer ir embora, quer ir embora. Você quer Não tem ficar- essa de se É agarrar, que o não, jogador quero é que fique, escravo, eu quero esse que é o não problema. fique. É que o jogador é escravo. Depois Botar- acaba- aí a o Lei Luan- Pelé- Botaram a Lei Pelé porque o jogador é escravo. Aí o Luan foi aquele... Botaram a Lei Pelé porque o jogador é escravo. Escravo é o clube, velho. Aquele grande... Escravo é o clube, velho. O Luan, pô, foi o jogador da América. Aí 2 anos que tu chega aqui e diz, não, esse ano se o Luan voltar a jogar, ele vai ser o grande reforço do Grêmio. Isso aí que tu fez em 2018, 2019, e agora o Grêmio tem que se fazer um jogador dessa maneira aí. Mas como dessa maneira? Foi uma bela venda. Bela venda pela circunstância. Bom, então Pela tá, então tá. circunstância. Não Mas foi- o que o Luan apresentou nos 2 últimos Mas anos? me deu título, Nada. cara. Pra que serve a categoria de base? Pra formar jogador, pra dar título. Então, senão nós vamos fazer o seguinte: melhor jogador, não entra em campo, vende. Melhor jogador, não entra em campo, vende. E não ganha título. Ele nos deu o retorno que nós precisávamos. Nós formamos a categoria de base, ele nos deu 2 títulos, 2 anos não jogou Eu não nada. estou dizendo que não tenha dado, estou dizendo mas pra há quê? 2 anos, o jogador de Mas, 27 anos. mas ele nos deu e nós vendemos, ainda pegou 22 milhões.
Foi bom negócio, Cadu. 20 milhões. 20 milhões, sei lá, mas à vista. Vem cá, quem é que É à pega? vista, que é à vista. É à vista. Como é que não foi? Não, o Corinthians não vai pagar Não, vista. só um pouquinho. Eles acreditam em Papai Noel. Eles Corinthians. acreditam em Papai Noel. Então tá, tudo bem. Não foi à vista, foi um péssimo negócio. Tudo 0 a 0. Não. Deixa Ninguém o vai Cebolinha dizer aqui, o péssimo deixa negócio o Cebolinha aqui, deixa quieto o Cebolinha aqui. E outra coisa, tem, ó. Ah, o Capixaba ficou, viu? Hã? O Lua foi. Aí pagou Capixaba. pelo Deixa. Capixaba, pagou pelo Deixa o Capixaba. Capixaba, deixa o Cebolinha aqui, Cebolinha fica aqui, tá satisfeito, tá ganhando. o que é bom. E aqui, ó, se o Boca não vem O aqui que é pra bom, levar Serginho, o que é coisa. bom, o que é bom e não se discute é na escolha. A gente estava falando de dinheiro, enfim. Aí lembra banco, né? É o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, é um desses. É o que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul e também tem todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifica. Agora, se você não é cliente do Banrisul, torne-se um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Então, passe no Zafra e faça suas compras e você certamente terá preço e qualidade. Você está pensando em reorganizar sua casa, em reformar, em construir, enfim, estamos na época aí de litoral, o pessoal está reabrindo as suas casas, tem que pintar. Bom, na Ferragem Lampião, onde você encontra tudo em material, em uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, só em tonalidade de tinta são mais de 2.000. Setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total aí essas áreas, pronta entrega e direto do depósito. O telefone está aí, o contato está aí, né? Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a CES Brasil. Um atendimento VIP lá, personalizado da equipe do João Carlos, Gilberto, à sua disposição, estacionamento na porta do lado, são todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa, que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso já basta e já diz o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos seguidinha e dando voz, pelo menos algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques com Dani Dubin, Sérgio Vasco e Nilton Dumont Chumbinho. Você nos assiste canais 24 e 524 da Claro Net, das principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. Aí você é só digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da RDC, para você, se quiser, preferir mandar a sua mensagem. 51, código de área 999-33-9894. Nossos dois toques para ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Diversos procedimentos que você tem lá, faciais, corporais, tem nutrição estética esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você. Eu relacionei alguns procedimentos, mas são vários procedimentos que você confere nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook da Ciência, Estética e Saúde. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, 2020, na Série C, novamente, do Campeonato Brasileiro, e também na Copa do Brasil. Vamos lá para algumas mensagens aqui, o Roberto Torres, sempre ligado no nosso programa. Avisa aí, ó, vocês estavam na dúvida, viu, Chuminho, que o nome do zagueiro é Roberto Baumerman, é isso? Tá aí. Tá bom, o Roberto Torres. Vamos lá, o Humberto Claudino, boa noite, Cadu. O Rudinei Pedroso também, boa noite, Cadu. O Colde, Eduardo Colde, né? Se tem a grande esperança que realmente ele faça o Inter jogar. A Maria Aparecida Fernandes também, boa noite. O Valdeci, boa noite, treinador, diz que ninguém... isso que eu não sei, que já tinha dito que ninguém caminha em campo, que no time dele tem que correr. Mas D'Alessandro não consegue mais correr. Patrick está marcha lenta. E Denilson não consegue acompanhar ninguém. Tem solução? Não, mas para assim. Nem colocando óleo neles. Mas esse é o espírito. O D'Alessandro pode ter vários problemas pela idade atualmente. Mas quando ele joga, ele corre feito um maluco no campo. Mas eu acho que eu acho que desse time do Colde aí, ele vai ser o que foi o Douglas naquele Grêmio 2017. Ou seja, ele tem que fazer a bola ter velocidade. Ou seja, ele tem que ser
jogar naquela posição ali, exatamente como virou o Douglas um pifador. Ele não tem mais condições de... É que um técnico pediu para o D'Alessandro marcar um lateral lá, não sei. Bom, aí está desperdiçando. Bom, eu não sei se daqui um pouco perto... E ele continua querendo fazer isso, tem que ver isso também, né, Dani? Boa noite, o Inter não vai passar nem na pré-Libertadores, diz o Carlos Almeida. O Inter tem que ter outra postura e com isso briga até com o sabor. Mas a postura foi que eu disse. Eu entendo que ele vai tentar adotar nesse primeiro momento aí o espírito argentino. Não tem como, né? Mas aí tem que ter jogador com esse espírito, cara. Não é assim tentar. Se não tiver o grupo, se não tiver determinado jogador, vai ter que trazer dois. Bom, então tem que fazer um time, inteiro. Não, o time tem que trazer no mínimo uns 2 ou 3 jogadores. Sérgio Vasquez. Tem que fazer um time inteiro. Os jogadores do Flamengo, tirando os 2 laterais, estavam todos no Rio de Janeiro e o Abel não conseguiu fazer os caras jogarem. O Jesus chegou lá e botou os caras jogarem. Não, peraí. Com 4 jogadores. Ele botou 4 jogadores depois que o Jesus chegou. Os 2 laterais. Só os dois. O Gerson. Não, já estava lá. Mas não estava jogando. Lá? Bom, mas aí... Então 3. O zagueiro também, que chegou depois com o Jesus. Não mesmo. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não. O zagueiro, os dois laterais chegaram. Só os 2 laterais e o zagueiro, só isso. Só os 2 laterais. Faz grande Ou seja, mas é o espírito que ele mudou. O time passou a ser com um espírito completamente diferente praticamente. Não foram esses 3 jogadores. Deu qualidade. Mas só uma coisa um pouquinho diferente também, porque nós temos que ser... O espírito que ele colocou são com jogadores que são oriundos da onde? Que já a maioria passou pela Europa. Mas também, mas a questão é conceitual, não é dos jogadores. Tudo bem. Tudo bem. Tu está dizendo que o Colde, Eduardo Colde. Não estou dizendo que ele não possa fazer. O Eduardo, vamos lá, vamos facilitar. O Edu, chamou de Edu, el grande Edu. O Edu vai chegar aqui e com os jogadores que ele vai trabalhar, ele vai dizer, cara, tu vai ter que fazer assim agora. É isso que ele vai fazer. E o cara vai fazer. Esse é o espírito, é o conceito, entendeu? É comando. O Grêmio reagiu porque tem comando. Tinha comando de vestiário com o Renato. Ou seja, o Internacional ficou naquela porque faltou comando. Vamos lá, falando de Grêmio. Diz o Valdeci. O Daí faltou comando? Não, depois da saída do Daí. Bom. Depois. Né? O Grêmio, se o Renato não tivesse lançado tantos guris, não tinha ido tão longe. Essa é a diferença. Coragem. Ó, tá, viu que eu tinha falado coragem. Né? Olha só que maravilha. O Everaldo Moura assistindo projetos de rua para o esporte de Serra do Ramalho, na Bahia, levando esporte para os comunicadores gratuitamente de futsal. Nos assistindo lá, hein, na Bahia. O Luiz Carlos de Medeiros, grande buca também na audiência. Vamos aqui, uns pelo WhatsApp. Boa noite, Cadu e seus convidados. O gremista aí acredita em Papai Noel, né? Quando o Corinthians vai pagar o Luan à vista, é igual a Arena do Grêmio. Nunca vai ser do Grêmio. Um abraço. Não, acredito que Papai Noel está certo. Não, o Grêmio não recebeu. O Grêmio nem vai receber. O Grêmio não vai receber, não precisa de dinheiro mesmo. Fica bravo. Não, vou te dizer assim, ó, você está falando pior que o Internacional. Ih, mas já misturou, já O cara está se referindo ao Grêmio, fala do Grêmio. Mas eu vou dizer. Mas que coisa. Pior no momento de ter que disputar a segunda... A pré-Libertadores foi Fortaleza. A primeira vez que entra na Sul-Americana ainda pega o Independente. Só quis fazer essa colocação. Mas olha aqui, o que caiu para... Aí é ruim. Caralho, na estreia tu pega o Independente mais forte. Não, o que caiu, o Internacional, que pode ir passando pré-Libertadores, o Clássico Grenal, na chave do Palmeiras caiu o Corinthians. Pode ter também o Clássico Paulista. Não, tudo bem, Cadu, mas, pô, tu imagina, nunca participaram do torneio internacional. Na estreia, competição internacional não tem que escolher adversário, meu amigo. Vem e aí tu vai ter que ter capacidade. Tem que ter valagulho. Nós temos. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais Praia do Grande do Sul, referência nacional. E tem o Barranquinha, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, para o cinema, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe trata. Na sequência está chegando o Cruzeiro das Conversas com o Guilherme Macalossi, à meia-noite na virada, tem joias na TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, você dá uma joia de presente, né? Para a esposa, para a mãe, para a namorada, para a filha, para a amiga, então... Acompanhe joias na Feliz Natal, né, Cadu? À 1h da manhã, tem a reprise do nosso Dois Toques, né? E as 2 na sequência tem Virando o Jogo com Rogério Amaral. E toda a sequência aí da RDC TV. Continue aqui
com a programação, não nos abandone, né? Com a programação da RDC TV. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.